Hoje, a maior dificuldade dos empresários é mão de obra e qualificada. Agora, imagina uma empresa para resolver essa dificuldade. Hoje nós estamos com o Dr. Fábio Boleta. Dr. Fábio, quer dizer que é possível ter mão de obra qualificada, boa e de forma imediata, é isso? Sim, em primeiro lugar, queria agradecer o convite e dizer que sim, hoje as empresas têm muitas dificuldades no seu trabalho orgânico. E a gente vem através... Eu sou advogado, ainda atuo na advocacia, mas através da necessidade, até pela profissão, nós construímos uma empresa para facilitar a vida do empresário, justamente por entender as dificuldades que os empresários tinham nos serviços terceirizados. Então, vendo a dificuldade dos empresários, nós desenvolvemos um projeto e criamos o Grupo SS Patrimonial, onde oferecemos serviços de vigilância patrimonial e todos os outros serviços de facilities. Então quer dizer que se eu precisar de uma mão de obra armada, você possui? Se eu precisar de um porteiro, você possui para nos atender? Sim, o Grupo SS Patrimonial, hoje ele é formado por 3 empresas. A Sargent Vigilância Patrimonial, a Sentinela Assessoria Patrimonial e a MLDB Prestadora de Serviços. Como o serviço de vigilância patrimonial é uma questão muito específica, sim, depende inclusive de autorizações específicas da Polícia Federal, da Polícia Civil, por se tratar de vigilância armada, não é todo o serviço que as pessoas confundem como a portaria e vigilante. Vigilante, ele tem todo um processo, tem que ter a Carteira Nacional de Vigilante, os profissionais têm que serem habilitados, fazerem cursos para poderem atuar. E as pessoas hoje colocam pessoas que não têm a mesma capacidade para fazer um serviço. É porque eu acredito que seja o termo que acaba generalizando e aí todo mundo acha que pode ser vigilante, é isso? Isso, existe uma grande confusão entre guarda patrimonial e vigilância patrimonial. O vigilante, como eu disse, ele é muito específico. Sim. Por exemplo, serviço motorizado, que é muito comum, que ronda hoje, tem condomínio, empresas. Esse serviço, na verdade, ele só pode ser feito por vigilante. E hoje não é o que acontece. Então, às vezes, a pessoa sofre um acidente de trabalho e não é vigilante dentro de uma empresa ou dentro de um condomínio, além da consequência do acidente, ele vai ser penalizado pela própria Polícia Federal. Por quê? Estava executando um serviço que não era autorizado. Estava executando um serviço por pessoa não qualificada. E é isso que a gente está trazendo essas informações para as empresas. E como funciona esse processo de seleção dessa mão de obra? Hoje, por exemplo, na empresa de vigilância, a gente, além de buscar junto aos formadores, que são as escolas formadoras de vigilante, nós também, dentro da própria empresa, temos o serviço de reciclagem próprio nosso. Que bom. Trazendo inovações, trazendo novas tecnologias. Hoje a gente consegue agregar junto ao serviço motorizado, o serviço de drone com inteligência artificial, que não precisa de operador. Basta programar o drone, ele faz... Para as visitas. Ele acompanha o roteiro em até 10 quilômetros dentro de uma planta, de uma indústria. Você tem também os próprios telões de LED hoje, ou de micro LED, que também você consegue reproduzir maior quantidade de câmeras, você não fica preso apenas aos monitores, porque hoje você entra numa sala de monitoramento, que é uma questão que vale a pena a gente esclarecer também, o serviço de monitoramento também tem que ser feito apenas por vigilante, e muitas vezes não é. Então, é feito por qualquer pessoa sem formação técnica, sem formação específica, e às vezes também não tem o preparo devido quando há um sinistro ou quando há um chamado. Entendi. E aí, existe sempre um sindicato, né, que vai acompanhar essa trajetória e essas especificações pelo Ministério do Trabalho. Como é que funciona? Existe o sindicato dos empregados e também... Dos empregadores. Dos empregadores. Nós também somos filiados aqui em São Paulo ao sindicato da nossa categoria.
Nós também temos unidades em Minas Gerais, é bom falar, em Goiás, Brasília e Bahia, no serviço de vigilância, e também de facilities também. Em cada local nós temos a nossa sindicalização, a nossa formação, para dar o melhor e mais qualidade de condições de trabalho aos nossos colaboradores. E quando a gente fala sobre essa automação, essa inteligência artificial, né? Então eu acho que hoje está em grande evidência, porque o humano às vezes falta, né? Pega atestado, e hoje com essa automação você pode facilitar, desde delimitação de câmera por perímetro, né? Que isso facilita, né? O acompanhamento, até os drones que você comentou. Como que hoje você está conduzindo isso? Porque a gente tem tecnologia, a gente tem ser humano e tem a capacitação para que isso aconteça. Como é que funciona? Na verdade, você tem que cada dia mais buscar as soluções para o cliente. Sim. Então, a gente sempre fica estudando, buscando alternativas, tanto em feiras ou em encontros. E o importante da inteligência artificial é que hoje ela consegue fazer algumas coisas que o próprio ser humano, como você bem disse, Márcio, não consegue. Por exemplo, tem drone hoje com capacidade de fazer a ronda com chuva. Mesmo chovendo. E não precisa dirigir ele vai sozinho. Você tem uma programação do raio que você quer que ele atue, distância, tempo, tudo isso você pode programar antes. Sim. E a programação não precisa ser também exata. Então, ele pode fazer ronda de hora em hora, ou ronda de hora e meia. Então, você tem todo... E ele sai, ele levanta o voo e depois ele retorna à base sozinho, sem precisar de nenhum. É uma maravilha, né? É fundamental. E muitas vezes acontece o quê? Qual que era a grande dificuldade? Você está fazendo uma ronda noturna motorizada. De repente, acontece um sinistro. Na abordagem pelo vigilante, dentro do perímetro da empresa, isso não era... Se não tivesse uma câmera ou se não tivesse nada lá para dar um suporte, um apoio, hoje ele aciona um botão de pânico, o drone já sai automaticamente e vai buscá-lo. Então, já dá um suporte maior, porque já aciona a sala de monitoramento também. Então, mesmo se lá não tem câmera específica naquele local, ele vai conseguir buscar isso e dar um apoio muito mais rápido e eficaz. E também conseguir trazer as imagens para dar uma segurança, inclusive depois para a própria Polícia Militar. Porque a função da vigilância patrimonial é guardar a empresa, mas ela não tem a função aí ostensiva, que essa é da Polícia Militar, ou da Polícia Civil. Para resolver o problema em si, né? Concordo. E aí, as empresas, como é que está aderindo a esse novo modelo, né? Eu acho que é bem legal, porque a gente está passando por processos de várias transformações pós-pandemia. E aí é uma novidade, né? E como é que está a aceitação? O serviço, sim. O serviço terceirizado em si, ele está numa crescente, acho que no Brasil. Evolução. Ele vem, além de ter empresas que se reciclaram, melhoraram, as pessoas começaram a enxergar diferente, porque teve um período que as empresas não tinham tanta responsabilidade. Hoje os contratantes, através da tecnologia também, o próprio sistema fiscal, o próprio sistema trabalhista facilita isso hoje, ter uma vigilância maior nessas empresas. Então quem é sério continua no mercado. Quem era pilantra ou picareta, desculpa o termo, foi excluído do mercado. Que bom, né? Isso é ótimo. Isso, porque antes os caras não recolhiam tributos e acabava sobrando a empresa, ou no caso um condomínio, pagava duas contas. Porque pagava pelo serviço e não tinha, porque o cara não recolhia os impostos. Não pagava adequadamente os profissionais. E é corresponsável, né? E a empresa é corresponsável. Solidário. O serviço, ele acaba sendo solidário. Agora, com esse desenvolvimento aí da própria Receita Federal, do Posto Fiscal, do Justiça do Trabalho, você consegue, porque no nosso caso, a gente, junto com a nota fiscal do cliente, nós enviamos também todo um corpo de documentos. Todas as certidões,
o nosso relação do CAGED, dos funcionários que estão prestando efetivamente o serviço naquele local. Então, dá uma segurança para quem está te contratando. Sem falar na questão de eventual substituição quando necessário, período de férias quando necessário. Sim, sim. Então, dá uma segurança maior ao seu contratante. Quando se trata de substituir as operações por portaria remota, você já acompanhou algum caso ou ainda não? Nós também temos. A portaria remota, ela tem uma certa eficácia. Porém, eu sempre costumo dizer, o econômico não é o melhor caminho, porque às vezes o cara acha que ele vai lá colocar uma portaria remota, ele vai estar resolvendo o problema. Eu acho que tem que ter a portaria remota, ela ajuda, ela facilita, ela tem a sua facilidade, né, doutor? Mas tem que manter também o profissional ali em loco, porque esse sim vai saber fazer abordagem. Porque se você tem uma portaria remota, o cara vai lá, ele consegue, de alguma forma, burlar o sistema, que hoje nada é 100% garantido. Se você não tem um serviço humano ali, fazendo também um monitoramento, uma vigilância, você vai ter problema. Sim. Concordo. E, inclusive, cada empresa, cada condomínio, ele tem as suas particularidades, né? Então, precisa personalizar, né? Às vezes o pessoal fala, olha, todo mundo tem que ir pro terceirizado, todo mundo tem que ir pro autônomo, né? Ou a portaria remota, ou no orgânico. Cada situação, ela remete uma personalização, né? Então, tem muito mercado ainda, né? Principalmente para os profissionais, para que possa atender essas particularidades, né? E assim, está indo para um caminho inevitável, porque a legislação também está evoluindo. Recentemente, a questão de 2 semanas, foi promulgada pelo governo federal a nova lei de vigilância patrimonial, que ela é uma lei muito mais restritiva para a pessoa abrir uma empresa de segurança, de vigilância. Porque aí tem mais zelo, né? Isso. Antes o capital social comprovado era de R$150 mil. Hoje foi para R$700 mil. Então, quer dizer, o cara, para abrir uma empresa hoje de vigilância patrimonial séria, e sem falar com detalhe, porque a Polícia Federal, ela comprova efetivamente o capital social. Sim. Não é como você vai lá hoje abrir uma empresa dá o capital social de 15 mil. Só declara. Efetivamente você declara, você não precisa comprovar. Para a Polícia Federal, o sócio da empresa tem que manter essa quantia depositada. Ativa. Apresentar um extrato a cada renovação anual que ele tem esse capital, para poder garantir o funcionamento da empresa. Então, isso é muito importante. Outra questão que alterou é a questão de que o monitor, o vigilante motorizado, o vigilante armado, exclusivamente por empresas de vigilância. Que é mais seguro para todo mundo, né? Pelo preparo, né? Porque você pega hoje, as pessoas contratam o mais barato, o guarda patrimonial, porque existe uma diferença muito séria. O vigilante, ele tem que ter formação específica, não é uma formação de 2º grau, mas é uma formação específica, né? Mesmo para aquilo lá. Então ele tem o treinamento, inclusive de tiro, de saber utilizar uma arma, saber usar um colete. Precisa revalidar essa certificação, né? Sim, se reciclar a cada 2 anos. Aí existe no Service Facilities o guarda, que eles chamam de guarda patrimonial, que não é, a Justiça do Trabalho também não aceita mais esse nome. Que hoje é fiscalização de piso, que eles falam. Sim. E o controlador de acesso. Então, são 2 funções bem distintas. O fiscal de piso, que é aquele cara que fica lá rondando e tal. Só acompanhando. Só acompanhando. Ele não pode fazer nada mais do que olhar. O controlador de acesso é o antigo porteiro, que as pessoas falam. Então, ele controla o acesso. Quem entra, quem sai, para onde vai, é apenas isso. Agora, quem tem e quem pode fazer vigilância, ou a segurança, que eles chamam, do perímetro, é o vigilante. E aí precisa ter todas essas certificações. Todas as formações e certificações. Perfeito. Tanto o profissional quanto a empresa. As certificações, né? Para ser vigilante, ele tem que ter a formação e ele tem a CNV dele, que é a Carteira Nacional de Vigilante. Tem um número, tem um registro, tudo certo.
E quando você fala sobre essa questão da assessoria, né, que é uma das outras empresas do grupo, né, essa assessoria é para respaldar o empresário ou o condomínio na condução da segurança, é isso? Não, na verdade, a ideia da assessoria é desenvolver estratégias. Então, nós pegamos uma planta de uma empresa, verificamos o que é melhor e o que seria mais eficaz a título de segurança para eles. Sim. E apresentamos esse projeto. E aí, no decorrer do contrato, vão desenvolver novas ideias. Por exemplo, num condomínio, numa empresa, a quantidade de câmeras, se precisa de câmera noturna, se precisa de uma câmera speed-dome, se precisa de um drone, se precisa de moto ou não, se de repente, para não fazer barulho, se precisa de uma moto elétrica. Então, todas essas, vamos sempre buscar soluções para atender melhor o cliente. Perfeito. E é importante, né, essas análises técnicas, né, por quem já está na área atendendo outros estados, né, outras empresas, eu acho que isso agrega muito, né? Essa é a grande vantagem do serviço terceirizado. Porque o orgânico, não que não tenha ideia, a pessoa que tem um serviço orgânico, ela não vai ter essa preocupação com reciclagem, essa preocupação com o desenvolvimento. E existe naturalmente uma acomodação. A bendita zona de conforto, né? Isso. Entra na zona de conforto. Muitos, eu moro em condomínio, eu sei, a gente gosta de ser chamado pelo nome, de conhecer o porteiro, é muito bacana isso. Só que isso acaba acomodando. E não gera segurança. Não gera segurança, infelizmente. Imagino. E quem é o Dr. Fábio? Conta um pouquinho, Fábio, porque você falou um pouco sobre as empresas, né? Então, já faz algum tempo que a sua empresa está aqui dentro do trio. Conta um pouquinho do Dr. Fábio. Na verdade, a minha principal profissão, eu vim aqui falar um pouco das empresas, mas é a advocacia. Eu sou advogado há 20 anos, vim para Ribeirão estudar, construir família. Se apaixonou aqui pelo forninho. Isso. Aí eu fui sócio de um escritório de advocacia grande até um pouco antes da pandemia. Ah, que legal. E aí, quando veio a pandemia, eu deixei a sociedade, tenho uma boa relação com os meus sócios e acabei constituindo a minha própria sociedade de advogados. E tenho 4 profissionais que trabalham comigo. Hoje eu tenho algumas atuações específicas, a área eleitoral, a área administrativa e a área educacional. Meu Deus, e tem tempo para tudo isso, doutor Fábio? Dá tempo. Também sou diretor jurídico de uma Câmara Municipal há 13 anos, então eu estou bem envolvido nessa área do direito. E aí, conhecendo alguns clientes, vendo a dificuldade deles, e meu irmão, por ser policial militar, falou, vamos construir uma empresa junto com a minha mãe, que tinha um comércio. Então, minha sócia é minha mãe nas empresas. Meu irmão auxilia com ideias por ser policial militar. Já vive isso, né? Já vive o dia a dia, contribui. Traz das ruas as dificuldades, então esse é o nosso diferencial. E também a gente tem a ideia de sempre customizar o serviço para o cliente, não ter um serviço padrão. Porque a grande dificuldade dos clientes era, o cara vai lá, liga no 0800, marca um atendimento. Então a gente tenta fazer o diferente disso. Colocar um supervisor direto, que o cliente tenha acesso, qualquer dificuldade, qualquer hora do dia, da noite, pode ligar, porque vai ser atendido, não vai ficar esperando lá o chamado, abrir uma hora de serviço. Então esse é o diferencial, ter esse dinamismo. Perfeito. Não fazer mais do mesmo, né? Porque empresas terceirizadas, a gente fala, tem um monte. Tem várias. A gente tem que fazer o diferencial. E que bom que está acontecendo essas restrições, porque aí dá mais garantia para o contratante, né? Porque só saber do segmento não é tão simples assim. E ainda mais abrir uma empresa e dar suporte, tanto para empresário quanto para condomínios, eu acho que realmente, quanto mais expertise, melhor, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que a legislação ela tem que ser cada vez mais restritiva, porque isso vai qualificar melhor as empresas. O mercado. E o mercado também. Porque antes hoje, a gente às vezes, eu sinto muito essa dificuldade. Eu vou num cliente e o cara me pede um orçamento de vigilante. Eu passo serviço de vigilante, armado.
ou desarmado, mas é vigilante. É vigilante. E aí eu vou lá e concluo com o cara que está fazendo que ele é... Controlador de acesso. Controlador de acesso. Não é compatível o orçamento, né? Um é sindicato do comércio, o outro dos vigilantes, ganha o salário piso, dele. né? Piso diferente. É 3 vezes mais os benefícios. Então, a gente tem essa dificuldade. Aí, quando o cara começa a enxergar e ver... na verdade, o cliente enxerga quando tem um problema. E aí, ele começa... por que eu não fiz? Então, por isso que às vezes eu falo, o barato sai caro. Então, mas a legislação vem nos ajudando muito. Perfeito. Bom, gostaria de agradecer seu tempo, a sua disponibilidade aqui de conduzir um pouco esse assunto que a maioria das pessoas precisam, né? Que hoje é a dor hoje do empresário, ou mesmo do condomínio em relação a pessoas. Então, você trazendo toda essa expertise, essa área do direito, o grupo como um todo, quanto pode auxiliar nessa área. Então, muito obrigada. Eu que agradeço e mais uma vez queria parabenizá-la pela ideia. Achei fantástica, eu acho que além de agregar valor ao próprio condomínio Trio, mas acaba conhecendo as pessoas e aí tendo uma aproximação. Uma aproximação, né? Maior. Muito obrigada, Dr. Fábio. Estou à disposição. Obrigada. Até mais. E esse é o TrioCast para você.